Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos, de barco, para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Refletindo o Evangelho de hoje, meus irmãos e minhas irmãs, ao se encontrar com os discípulos, Jesus percebe que eles estão cansados e lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Nos colocando, eu e você, no lugar dos discípulos que estavam cansados, reconhecemos que Jesus está olhando por nós. Ele sabe, sim, Jesus sabe do nosso cansaço, das nossas lutas diárias, das nossas dores, das dores que nós carregamos, das dificuldades que enfrentamos, e muitas vezes nós pensamos em desistir. Jesus sabe disso. Ao ponto que Jesus, ao olhar para os discípulos que, como diz a palavra, voltaram de uma missão e se reuniram com ele e começaram a falar tudo o que haviam feito, Jesus, ao reconhecer que eles estavam cansados, convida eles para ir para um lugar deserto e descansarem. Nos versículos seguintes do Evangelho de hoje, percebemos na leitura que havia muita gente chegando, indo ao encontro de Jesus e os discípulos. Nos colocando agora no lugar dessa multidão que estava indo ao encontro de Jesus e os discípulos ali reunidos. Quem sou eu nessa multidão? Quem sou eu e você? Quem somos nós nessa multidão? Nós somos aquela pessoa que reconhece o nosso cansaço, as nossas dificuldades, as nossas lutas, e reconhecemos também que Jesus é com quem desejamos estar. Por esse motivo, então, somos essa multidão que vai ao encontro de Jesus, porque nós reconhecemos que é Ele, o médico dos médicos, é Ele com quem nós queremos estar. Ou nós somos aquela pessoa que estamos indo ao encontro de Jesus porque estamos seguindo a multidão? É assim que nós somos? Ou nós somos até mesmo aquela pessoa, o bom samaritano, que ao reconhecer a necessidade, as lutas de um amigo, de uma pessoa próxima, nós acompanhamos esta pessoa até Jesus? Qual desses três personagens nós somos? Diz o Evangelho que depois que Jesus levou os discípulos de barco para descansarem em um local deserto, ao desembarcarem, Jesus viu uma numerosa multidão e assim ele teve compaixão. Jesus tem compaixão de mim e de você. Jesus sabe das nossas dificuldades, das nossas lutas, das batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, das dores que nós carregamos dentro de nós com a nossa história de vida, assim como ele teve com os discípulos ao reconhecer o cansaço deles. Jesus reconhece em nós, mas Jesus também reconhece a multidão. Se nós nos encontramos hoje como essa multidão que são ovelhas como o pastor, que vai ao encontro de Jesus, ou até mesmo pessoas que só seguem a multidão, Jesus reconhece isso em nós. Jesus sabe das nossas dores, ao ponto que Jesus disse para aquela multidão que ele teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Ao invés de descansar, Jesus foi ensinar o seu povo, foi cuidar do seu povo, porque ele teve compaixão. Diz a palavra de Deus de hoje, do versículo 34. Meu irmão, minha irmã, o Jesus está olhando por você. Não pense que ele te abandonou. Não pense
Jesus está olhando por você. Assim como ele olhou para esta multidão na palavra de hoje, Jesus está olhando para você. Imagina a dificuldade que essa multidão teve, que diz a palavra que eles caminharam a pé ao encontro de Jesus. Olha o tamanho da fé desse povo. Eles não olharam para a dificuldade, o tanto que eles tiveram que andar. Eles foram ao encontro de Jesus. Tamanha era a fé deles. E Jesus teve compaixão deles e cuidou deles. Tenha fé, meu irmão, minha irmã. Nada é impossível para Deus. Não permita que as dificuldades sejam barreiras que te impeçam de receber a graça que Deus quer te dar. Para você ou para aquela pessoa que você ama. Sim. Que o Espírito Santo de Deus venha ao teu auxílio no dia de hoje e lhe conceda força para prosseguir decididamente, porque você, filho e filha, é uma ovelha que tem pastor. Sim, você tem pastor. Jesus é o seu pastor. Deus seja louvado pela sua vida e que você tenha um dia abençoado na presença de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.